Boa noite, povo de Deus. É uma alegria recebê-los aqui. Como eu sou muito jovem às vezes é muito emotivo, né? Eu fico realmente emocionado de ver essa turma aqui reunida com interesse de saber do futuro que Deus está preparando para nós. Então, eu espero que vocês estejam aproveitando, e não só isso, estejam aprofundando, porque a nossa proposta aqui é um despertamento, não é um estudo profundo de escatologia, porque eu acho que nem daria tempo, né? Com certeza não daria tempo com aquilo que nós determinamos para cada encontro. Mas eu já me alegro de ver que vocês realmente têm interesse nesse tema, né? Nós somos um ministério de homens que nós chamamos de Amigos de Fé, um grupão de amigos de homens, né, que caminham na mesma fé e que procuram crescer juntos em conhecimento, fé e um comportamento cristão. Nesse período nós não estamos tendo nossos encontros tradicionais por conta desse curso, mas nós temos um material muito bom lá no nosso canal do YouTube. Inclusive, ano passado, essa série eu ia fazer sozinho, graças a Deus que eu resolvi chamar a gente para me ajudar, porque o negócio é forte. E ano passado eu fiz uma série aqui chamada Realidade do Céu. E tem muito a ver, totalmente, né, com o tema da escatologia. Dá para colocar aí um pouquinho do nosso... Então, eu recomendo que, se você quiser conhecer essas séries, a gente trabalha aqui por série. Algumas são só para homens, aí estão. Outras é para a família, para o homem, a sua família, né? E aí, em algum lugar está aí a série sobre a realidade do céu, que é bem interessante aquilo que nós tratamos biblicamente lá. Eu quero convidar então você a conhecer o Amigos de Fé Brasil, é o nome do nosso canal. Era um outro nome, era Amigos de Fé só, mas nós perdemos, aí tinha que inventar esse novo aí, está dando certo, né? Então fica fácil lembrar, né? Amigos de Fé Brasil, e você vai poder acessar. A gente começou agora, tem pouquinhas pessoas, além de você assistir, segue a gente, para ver se a gente consegue chegar no número maior aí de seguidores, e também é uma forma que nós temos de compartilhar a palavra de Deus. Eu quero agora chamar aqui à frente o meu querido amigo, jovem como eu, pastor Moisés Cabete. O pastor Moisés Cabete tem não só o meu respeito, mas a minha admiração como um homem capaz, um homem, eu diria que irrepreensível, como Paulo fala, moralmente. Ele tem sido instrumento nas mãos de Deus da nossa igreja há cerca de 3 décadas, né? É isso mesmo, hein? Ele investiu muito nesse rostinho dele para ficar mais jovem igual eu. Então, eu estou brincando, mas é praticamente cerca de 30 anos, né? 28, 22 anos no Ministério Pastoral, mas na União ele está há cerca de 30 anos, né? E eu gosto muito do trabalho do pastor Cabete, vocês todos conhecem, eu acho que ele dispensa apresentações. E nós vamos longe, eu tenho orado por ele, eu sei que muitos aqui também o Senhor usá-lo. E vamos fazer isso agora juntos, né? Fique de pé para parecer que está acabando, mas está só começando, tá? E estenda a sua mão para cá, vamos orar pelo Senhor. Deus Todo-Poderoso, obrigado porque chegou esse dia, e porque, Senhor, nós estamos aqui para juntos estudarmos a sua palavra. Eu peço a Ti que use o pastor Cabete com poder, com autoridade, com simplicidade, no temor do Senhor, e que o Senhor abra o meu entendimento, o entendimento de cada um aqui presente, também daqueles que irão assistir depois, e que a sua palavra, Senhor Deus, possa nos confrontar, possa nos orientar, nos dar o Teu conselho para que nós não sejamos enganados em momento algum até a Tua vinda. Usa o Teu servo, Senhor Deus, assim nós o abençoamos no santo nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém. Boa noite, paz e bênção. Quero agradecer na pessoa do pastor Rubem, o convite que me foi feito para compartilhar com vocês alguns ensinamentos sobre esse tema, escatologia bíblica. É um curso muito interessante que a igreja está oferecendo em várias etapas. A primeira o pastor Josinaldo já ministrou,
através do pensamento de Daniel. Hoje eu estarei falando de escatologia através das palavras de Jesus. Próxima terça, pastor Rubem vai falar através das palavras de Paulo. A missionária Elaine vai falar através das palavras de Pedro. E o pastor vai finalizar com a escatologia de João no livro de Apocalipse. Por que eu estou falando isso? É para que você tenha o entendimento que em cada momento desses nossos encontros, você receberá uma porção de ensinamentos sobre escatologia bíblica, de forma que, quando você chegar lá no final com o pastor Jovitan, você terá um discernimento panorâmico da escatologia bíblica, para que você, em absorvendo esses conhecimentos, possa colocá-los em prática e viver a vida que Deus tem e quer para cada um de seus filhos. Amém? Você pode passar primeiro os slides, sem perda de tempo. Escatologia, eu vou reprisar rapidamente, porque o pastor Josinaldo já falou de forma até exaustiva sobre os conceitos que envolvem a escatologia, mas lembrando que quando se fala em escatologia, pensa-se em doutrina das últimas coisas. E o que é uma doutrina? É um conjunto de ensinamentos sobre um determinado assunto. E qual é esse assunto? Escatologia. Últimas coisas. Profecias que envolvem o seu cumprimento no passado, no presente e no futuro. Eu queria que você lesse comigo essa assertiva aqui, essa frase, porque ela vai fazer parte, ela vai fazer a base daquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a escatologia de Jesus. Tá certo? Vamos ler juntos? O estudo da escatologia bíblica precisa estabelecer uma ligação com a vida prática do cristão. O estudo da escatologia bíblica precisa estabelecer uma ligação com a vida prática do cristão. Então, à medida que nós estivermos falando, compartilhando com vocês os ensinamentos de Jesus sobre a escatologia bíblica, eu estarei sempre trazendo para a nossa realidade odierna, para o nosso dia a dia, para a nossa prática de vida. Porque eu não gosto daquela escatologia especulativa que muito se ensina nos nossos dias. Eu fujo dessas especulações, desses pensamentos fantasiosos, e eu venho para o que a Bíblia nos ensina, os ensinamentos verdadeiros de Cristo, para que isso faça de maneira prática diferença na minha vida. Para refletir, pode passar. Próximo slide. A escatologia não deve apenas propiciar discussões teóricas a respeito do futuro. Em vez disso, deve impulsionar a Igreja de Cristo a ser uma fonte cristã preocupada não só com o futuro ou com o conhecimento da realidade do mundo, mas com a transformação da sociedade naquilo que deve ser para a glória de Deus. Então, a escatologia bíblica, os ensinamentos aqui de Jesus, precisam fazer diferença na minha vida, na sua vida e no nosso contexto social. Então, nós não vamos ficar aqui discutindo especulações, nós não vamos ficar discutindo aqui questões fantasiosas que aparecem nas redes sociais. Nós vamos aprender a genuína palavra de Deus. E onde a palavra de Deus chega, a mudança de comportamento, a mudança de mente, a mudança de vida. E, de fato, o cristianismo vem e se estabelece e a vontade de Deus é feita nas nossas vidas. Pode passar. Panorama histórico da escatologia bíblica. Então, aqui, eu vou começar a fazer uma transição entre a escatologia judaica e a escatologia
cristã, fazendo uma transição do Antigo Testamento para o Novo, fazendo uma transição daquilo que se pensava antigamente para aquilo que é real nas nossas vidas hoje. Então, no estudo da escatologia, é importante entender as expressões apocalíptica judaica e apocalíptica cristã. Enquanto a primeira se preocupa com a nação israelita, a segunda substitui Israel pelos eleitos, quer judeus, quer gentios. A apocalíptica judaica trabalha com o fundamento de que o Cristo ainda não veio, mas virá. Enquanto a apocalíptica cristã explicita que Cristo já veio e que aguardamos o desfecho de toda a história da redenção em sua segunda vinda. É muito importante nós observarmos isso, porque por vezes nós vemos pessoas ensinando escatologia bíblica, misturando questões do Antigo Testamento, questões da apocalíptica judaica com questões cristãs, e no fundo isso não vai dar certo, porque nós precisamos entender até onde vai a revelação que Deus deu aos judeus, o Antigo Testamento, mas o progresso dessa revelação que vem no Novo Testamento. Então, a revelação de Deus para nós, isso nós aprendemos quando estudamos a teologia bíblica, é que ela é progressiva. Então, Deus vai progressivamente se revelando para nós, seus filhos, vai progressivamente se revelando à humanidade. Então, a apocalíptica judaica ela está parada no tempo e no espaço. A teologia judaica ainda espera a vinda do Messias. Eles aguardam o Messias, eles entendem que o Messias ainda virá. Mas a apocalíptica cristã, essa é a grande diferença. Nós já aceitamos que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus que veio a este mundo. Então, na apocalíptica cristã, a revelação de Deus, ela continua. Ela não parou, ela é progressiva, ela é plena. E nós aguardamos o desfecho da apocalíptica cristã no dia em que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Entendido até aqui? Amém. Ponto 3, pode passar. O Messias, Cristo, nas Escrituras Sagradas. Então, a escatologia de Jesus é revelada de forma progressiva, como eu falei. No Antigo Testamento, Jesus está anunciado. Isaías 9, 6. Quem é que sabe de cor esse versículo bíblico? Levanta aí para mim e fala. Se eu estivesse no momento com os adolescentes, eu diria assim: quem dá um chocolate aqui? Rapidinho. Uma sonja? Porque o menino nasceu, o filho se escreveu, o carro estarás das partes estamos sendo nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Cristo da paz. Amém. Parabéns, irmão. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essa profecia foi dada há cerca de 700 anos a um homem chamado Isaías. Então, 700 anos antes de Jesus vir à Terra, Isaías estava profetizando sobre a vinda do Messias. Então, o Antigo Testamento anuncia Jesus. Jesus está velado no Antigo Testamento, está coberto por véu. E no Novo Testamento ele está revelado. Ele se apresenta a nós como Messias, como Salvador. E quem é que sabe o que está escrito em João 1,14? João 1,14. Pode ler aí na Bíblia, eu deixo. A palavra se tornou ser humano, carne e osso, habitou entre nós, e era cheio de graça e verdade.
e fez a sua glória, a glória do Filho único do Deus. Exatamente. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, essa revelação aqui de Jesus, nas palavras de João, mostra que as profecias sobre o Messias se concretizaram, se realizaram. Então, nós fazemos parte de uma geração privilegiada, porque nós sabemos quem é Jesus. Nós nos entregamos a Jesus. Jesus é o nosso Salvador. E essa revelação plena, maravilhosa das Escrituras Sagradas, os nossos antigos antepassados não tiveram. Então, Davi é um homem chamado segundo o coração de Deus, reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas ele não teve o nível de revelação que nós estamos tendo hoje nos nossos dias. É maravilhoso, porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos o plano de Deus completo, o plano de Deus se realizando na pessoa de Jesus. E nós, como igreja, fazemos parte desse plano maravilhoso, porque João diz: e aqueles que aceitam a Jesus são chamados de filhos de Deus. Nós não somos mais apenas uma criatura de Deus, nós somos também filhos do Senhor. A seguir, Jesus, continuando aí a leitura do slide, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Quem estiver com a Bíblia aberta pode grifar esse versículo, porque ele é um texto-chave quando nós falamos de escatologia, de cumprimento das Escrituras, e quando falamos que Jesus é esse que cumpriu tudo o que está escrito no Antigo Testamento. O que Jesus está dizendo é: eu cumpri as Escrituras. Tudo o que estava escrito sobre mim foi realizado na minha pessoa. Nada ficou de fora. Então, Jesus está fazendo aqui um resumo do Antigo Testamento. Ele está dizendo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos falavam sobre ele, anunciavam a ele, e ele veio e cumpriu tudo aquilo que sobre ele estava escrito no Antigo Testamento. Então, é importante nós termos esse texto aqui em nossas mentes, porque nós vamos então chegar à conclusão de que nada que foi profetizado sobre Jesus ficou de fora, perdeu-se no tempo e no espaço. Pode passar. Agora, eu vou conversar com vocês. Claro que esse assunto, escatologia bíblica, esse assunto de profecias através de Jesus, não é um assunto que dá para nós esgotarmos em um encontro de 90 minutos. É um conteúdo muito exaustivo. Então eu fiz alguns recortes. Eu retirei alguns pontos que eu entendi e nesse momento seria mais importante eu compartilhar com vocês sobre o pensamento escatológico de Jesus. E, com isso, eu deixo incentivo para que todos nós que aqui estamos prossigamos nessa proposta de estudarmos a Bíblia, de estudarmos a escatologia, de buscarmos a vontade de Deus e buscarmos o entendimento profético do Senhor para a sua igreja. Então não pare por aqui, continue estudando, é a minha orientação, o meu incentivo. Então, assuntos escatológicos de Jesus, eu vou fazer um comentário sobre o reino de Deus. É importante nós falarmos que os batistas, por tradição reformada, são amilenistas. O pastor Josinaldo falou um pouquinho sobre as correntes escatológicas que tratam sobre o milênio. Não vou falar sobre elas porque eu entendo que o pastor Jacutã, lá no nosso último encontro, deverá falar sobre esse assunto, porque o texto que enseja toda essa discussão sobre as correntes milenistas está em Apocalipse capítulo 20. Então quem vai tratar de Apocalipse é o pastor Jacutã, então para não invadir o campo dele
e ser repetitivo, ele vai falar. Também eu vejo que é uma grande oportunidade dele, como presidente da Igreja Batista União, fazer uma exposição sobre o pensamento escatológico dos batistas e da Igreja Batista União também, observando essas 3 ou 4 correntes de pensamentos milenistas retirados das Escrituras. Porque, como nós estamos falando dentro de um contexto batista, eu acredito que é importante nós respeitarmos essa ideia, essa tradição doutrinária, até para que a Igreja Batista permaneça com uma identidade doutrinária sadia. Da mesma forma, se eu fosse convidado a ministrar numa igreja de cunho pré-milenista, por dar um exemplo aqui, Assembleia de Deus, teria que chegar lá, ministrar sobre escatologia e, claro, falaria sobre a escatologia que essa igreja defende, o pensamento pré-milenista que eles defendem, por mais que eu, de repente, não concorde, mas eu vou respeitar. E assim como eu estou falando sobre esse assunto que envolve a escatologia, pode entrar um assunto como calvinismo, como batismo no Espírito Santo, e assim sucessivamente. Existem divergências doutrinárias que envolvem as igrejas. No entanto, há uma unidade que nós veremos no final dos estudos sobre escatologia, é que Jesus vai voltar. Isso é ponto indubitável no pensamento escatológico de todas as igrejas. Então, o amilenismo é uma doutrina escatológica cristã que rejeita a ideia de que Jesus terá um reinado físico na terra por 1000 anos. A palavra amilenismo vem do grego, a significa não, e milenarismo. Então, o amilenismo, ele dá uma ênfase maior na realidade atual. Então, eu não vou falar aqui sobre essa questão do reino de Deus no porvir. O reino que algumas pessoas defendem que ainda vai acontecer depois da vinda de Jesus, que é aquele reino literal de 1000 anos. Eu quero conversar com vocês sobre questões práticas que Jesus falou sobre o reino dele e as características, os aspectos deste reino na minha e na sua vida. Aí pode passar. Então, o que é o reino de Deus na visão de Jesus, na concepção de Cristo? Existem vários versículos bíblicos que eu coloquei para vocês como adendo a esse principal que eu vou ler agora. Não dá para nós fazermos as leituras de todos. Eu peço que você, com calma, depois leia esses outros textos que Jesus faz menção e ensinamentos sobre o reino de Deus através da sua visão, através dos seus ensinamentos. Lucas capítulo 17, do verso 20 ao 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, eis-o aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então, o reino de Deus é o domínio de Deus no coração dos homens que voluntariamente a ele se submetem pela fé, aceitando-o como Senhor e Rei. Essa afirmativa aqui, eu retirei, inclusive ela está também em uma das lições da classe de batismo. Ela é uma afirmação retirada do conjunto de doutrinas batistas que nós encontramos no site da Convenção Batista Brasileira. Então, Jesus está aqui respondendo a uma pergunta. Ele foi interrogado pelos fariseus: quando é que vai vir o reino de Deus? E essa pergunta, ela é uma pergunta que vem numa vertente de apocalíptica judaica. Os fariseus estavam dizendo: quando é que Deus vai restaurar o nosso governo, o nosso reino? Quando é que virá o nosso Messias, aquele que vai nos libertar de Roma, aquele que vai nos colocar de pé novamente, aquele que vai nos conduzir? Então, a percepção judaica de reino de Deus trazia essa ideia de Messias militante, esse Messias governador, esse Messias rei, esse Messias líder,
esse Messias queria levantar um exército e lutar por Israel. E Jesus está dizendo, ó, nada disso vai acontecer. O meu reino, ele não é deste mundo. Ele não é de visível aparência. Não dá para você dizer, olha, o meu reino vai ser estabelecido geograficamente aqui neste local. O meu reino será composto por tantos ministros. O meu reino será composto por um poderio de guerra assim, assim, assim. Não. Jesus está dizendo que o governo dele estará dentro de cada um de nós. Então Jesus está trazendo aqui uma ruptura ao pensamento antigo e trazendo uma nova revelação, um nível mais profundo de revelação. Jesus está dizendo, há sim um rei, e eu sou esse rei. Há sim um governo, e ele estará no meio de vós. Há sim súditos desse governo. Há sim uma liberdade dentro desse governo. Há tudo isso, mas as formas e os aspectos são diferentes. Então Jesus vem e estabelece esse governo para ser na sua igreja. Nós acreditamos que Jesus está governando através da minha e da sua vida. Então, quando eu me submeto a Jesus e o reconheço como rei, e tantas vezes nós cantamos isso, que Jesus é o nosso rei. Então, se há um rei, há um servo, há um súdito, eu me coloco então à disposição para servir esse rei, para amar esse rei, para promover esse reino, para fazer a diferença nesse reino e através desse reino. Então o reino de Jesus não é de visível aparência, mas ele está no coração de cada um daqueles que reconhecem Jesus como único e suficiente Salvador. Então Jesus está governando através de mim e através de você. É claro que esse é um aspecto do governo de Deus na existência. E os outros aspectos eu não vou falar aqui, mas tudo está debaixo do governo de Deus. Não há uma folha que caia sem a permissão do Senhor. Não há um governo da terra que se levante sem a permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então eu prefiro ficar com as palavras de Jesus aqui, que me incentivam a todos os dias entender: há um governo, há um soberano, há leis, há princípios, há mandamentos, há instruções dentro desse governo, através da palavra de Deus que eu preciso seguir. Há um rei que cuida de mim, que supre as minhas necessidades, que me ama, que me ajuda, que me protege, que me abençoa. Há um reino aberto para que mais e mais pessoas venham, para saírem do reino das trevas e virem para o reino da luz. Há um reino atuante através de pessoas que amam, que perdoam, que se humilham. Então o reino de Deus está acontecendo, é existente. Eu prefiro crer e viver essa perspectiva de reino do que ficar trabalhando especulações. Quando é que vai vir o reino de Deus? A mesma pergunta aqui desses fariseus. Ainda virá? Como virá? E Jesus está dizendo, já está acontecendo. Eu sou o rei, eu estou no meio de vocês e vocês não percebem isso. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 14, 17 ao 18, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, através de outros escritores da Bíblia, nós vamos ver mais informações sobre o reino de Deus. Eu não vou sair, como eu falei, para não invadir o espaço dos outros que vão ministrar, mas é apenas uma confirmação do que Paulo está dizendo. O reino de Deus não está baseado em questões materiais. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é festa, não é prazeres nesta terra. O reino de Deus não é entesourar aqui, colocar o meu coração aqui. O reino de Deus não é discutir coisas pequenas. O reino de Deus não é ser um materialista, um existencialista. Mas o reino de Deus é servir a Cristo, é amá-lo, é deixar com que o Espírito Santo
atue na minha e através da minha vida. É desfrutar a paz de Cristo, a alegria do Senhor. Com isso eu vou alegrando o coração de Deus e eu vou impactando, como Paulo diz aqui, eu vou impactando a vida das pessoas que estão próximas de mim. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 2, do 42 ao 47, que o reino de Deus, através das pessoas, fazia tanto impacto ali naquilo que nós chamávamos igreja primitiva, que as pessoas olhavam e geravam simpatia pelos cristãos. É como se eles dissessem assim: eu quero Jesus de vocês, eu quero Deus de vocês. Olha, o estilo de vida de vocês é diferente. O estilo de vida de vocês produz amor, produz benevolência, solidariedade, altruísmo, amor, compaixão. A comunidade externa lá em Israel, em Jerusalém, olhava para a igreja primitiva, olhava para aquelas pessoas que viviam no reino de Deus e diziam: nós também queremos isso para nós. Então nós, enquanto membros do reino de Cristo, devemos continuar gerando impacto na nossa sociedade, impacto onde nós estivermos, impacto para todas as gerações, tá certo? Então aquela ideia de que um reino ainda vai vir futuramente, vamos esperar, não sabemos exatamente quando é que vai acontecer, para nós cristãos, batistas, para nós que observamos a palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo, para nós que somos simpatizantes dessa percepção amilenista da palavra do Senhor, então eu vejo que a gente tem que viver o aqui e o agora. Não adianta ficar gerando especulações. Será que um dia eu vou viver no milênio? Você tem que pensar que o aqui e agora é fundamental, importante, porque eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 20 dias, 30 dias, um ano. Eu tenho que viver o agora. Então, cada dia meu é um dia escatológico. Eu gosto de pensar assim: cada dia para mim é um dia escatológico, um dia único. Pode ser o último dia da minha vida, eu não sei. Então, se eu viver assim, com certeza eu vou valorizar cada minuto da minha vida. Eu vou valorizar cada semana da minha existência. E mais, eu vou valorizar as pessoas. Eu vou ter sempre o senso de urgência na minha mente. Eu vou ter sempre a responsabilidade de viver a palavra de Deus agora, aqui. Eu não vou deixar para ser o melhor pai amanhã. Eu não vou deixar para ser o melhor esposo amanhã. Eu não vou deixar para ser o melhor cristão amanhã. O que eu devo fazer agora. Agora. Irmãos, a vida é muito breve. Há poucos dias eu estava conversando com meu sogro, na minha casa, rindo com ele, brincando com ele, tendo um tempo de comunhão com ele. Horas depois, o telefone toca: olha, seu José está internado, estado grave, e a situação é quase que irreversível. E foi. E ficam as lembranças, ficam o carinho, ficam o amor, e ficam também as lições. As lições que ficam para mim são essas que eu compartilhei com vocês. Eu quero estar mais com vocês, eu quero estar mais com a minha esposa, eu quero estar mais com o meu filho, eu quero estar mais com a minha mãe, eu quero estar mais com as pessoas. Eu quero viver cada minuto que o Senhor está me proporcionando de vida nessa existência. Eu não sei o amanhã. Então que essa ideia de reino de Deus, no aqui e agora, no viver cada minuto, cada momento, intensamente, que se estabeleça na minha e na sua vida. Amém? Assuntos escatológicos de Jesus. Segunda ênfase. Agora vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Mateus 24, 29 ao 31. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados.
Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Então essa é uma outra declaração profética de Jesus para nós. A primeira é: o reino está entre vós. A segunda é: eu voltarei. Jesus voltará para buscar a sua igreja. E esse evento, ele será um evento pessoal. Jesus não vai mandar ninguém no seu lugar, porque aqui e acolá aparece um enxerido dizendo: eu voltei, eu sou Jesus, eu estou aqui, Jesus não vai mandar ninguém no seu lugar, ele mesmo virá. Será um retorno visível. Jesus não vai vir se escondendo e aparecendo apenas para um e não para outros. É um evento visível para todos, audível. A gente vê conforme o texto, as pessoas verão o retorno de Jesus. As pessoas ouvirão esse retorno de Jesus com clangor, é a expressão que Mateus usa aqui, clangor de trombetas, som de trombetas. Será repentino, não vai dar tempo de você dizer assim: peraí, Jesus, deixa eu correr na minha igreja e chamar o pastor Joaquim para eu confessar os meus pecados para ele, aí depois o senhor volta. Ou peraí, deixa eu correr para eu segurar na barra da minha mãe, porque ela é de oração, eu tenho certeza que a mãe é salva, e quando Jesus voltar eu vou segurar na barra da saia dela e vou subir. Não vai dar tempo, é algo repentino, universal, glorioso. Tudo isso envolve a segunda vinda de Jesus a esta terra. E essa esperança, ela precisa estar latente nas nossas vidas. Então, todos os dias, quando eu acordar, no amanhecer, na alvorada do dia, eu preciso olhar para os céus, eu preciso conversar com Jesus e dizer: Jesus, será que hoje o Senhor vai voltar? Crepúsculo, no final da tarde, dizer: oh Jesus, obrigado por esse dia. Pai, quem sabe eu nem acorde amanhã, o Senhor venha buscar a tua igreja. Esse desejo pelo retorno de Jesus precisa ser permanente, precisa ser algo que gere alegria e não tristeza, porque tem alguns crentes que ficam tristes com isso. Tem alguns crentes que não querem nem ouvir falar sobre a segunda vinda de Jesus, porque isso gera medo, gera terror, gera fobia. No entanto, quando você é uma pessoa que tem segurança da sua fé, segurança da sua salvação, você vai dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. E no amilenismo, volto a fazer menção sobre a corrente de pensamento amilenista, a vinda de Jesus se dará em um único momento. Isso é importante nós falarmos, porque existem outras correntes de pensamentos, como o pré-milenismo, principalmente o pré-milenismo dispensacionalista, pré-tribulacionista. É isso aí, palavra. Então acredita que a segunda vinda de Jesus se dará em 2 momentos. O primeiro momento, a igreja é arrebatada, e os que ficarem aqui vão passar pela grande tribulação. Aí existe aquele ensinamento do anticristo, dos 7 anos, dos 3 anos e meio de fartura, depois dos 3 anos e meio de perseguição, quando a igreja, os que estiverem aqui, suplicarem pela vinda de Jesus, aí Jesus vem com a sua igreja que foi arrebatada para estabelecer o milênio e assim sucessivamente. Eu não vou falar muito sobre o pré-milenismo, porque como eu falei, pode ser que o pastor já está muito sobre isso. Mas o que é importante você pensar na visão milenista é que para o amilenista não vai acontecer essa divisão, esses 2 momentos da vinda de Jesus. O momento é único. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, aí já vai progressivamente haver o arrebatamento da igreja, a retirada dos seus servos, aqui dos seus santos, o julgamento das pessoas, dos ímpios, o julgamento de Satanás, os seus anjos e tudo mais. Então a visão amilenista, ela ensina que o retorno de Jesus
será em um único momento. E o que a gente precisa entender sobre isso? É que eu devo estar preparado para isso. Eu preciso almejar o retorno da vinda de Jesus. E eu preciso acreditar nisso, preciso confiar. A irmã Elaine vai falar sobre essa questão nas palavras de Pedro. Pedro vai refutar aqueles que diziam assim: está passando do tempo. Essa história aí que Jesus ia voltar, os meus avós já falavam. E até agora nada. Então, Pedro vai refutar isso, vai dizer: olha, o tempo de Deus, o tempo de Cristo é nosso. Para nós, 1000 anos são 1000 anos. Para Deus, pode ser um dia. Então, o importante é nós termos a esperança, a segurança e a convicção de que Jesus irá voltar para buscar a sua igreja. Está certo? Amém? Quantos aqui almejam por esse dia? Amém. Então, se aparecer alguém dizendo aí: eu sou Jesus, ou então eu já sei o dia da vinda de Cristo, essas coisas assim que a cada mudança de governo, principalmente ali nessas nações que dominam o mundo, né? Quando há mudanças de governo, começam as especulações muito grandes em torno disso aí. Então, Jesus começou a sua resposta para os seus discípulos dizendo que ninguém vos engane. Nenhum de nós cristãos precisamos ser enganados por ninguém. Tudo o que Jesus precisava nos alertar já está escrito. Então, se alguém for enganado por um falso profeta, por um falso Cristo, por um ensinamento desses fantasiosos, é porque não observou bem as Escrituras. Jesus está bem claro aqui, está deixando bem claro nas suas palavras: eu vou voltar de maneira pessoal, visível, audível, será um retorno repentino, glorioso e universal. Então, tudo isso vai acontecer quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Tá? Fora disso, é especulação, é história, é conversa. Para refletir, palavras de Russell Shedd: a esperança motiva o cristão a elevar seus alvos e a escolher os seus objetivos à luz do futuro glorioso que Deus promete aos que o amam. Quando nós falamos de escatologia, duas palavras elas circulam, elas reverberam em todos os ensinamentos escatológicos. Uma delas é esperança. E a outra palavra é consolo. Então, sempre que você aprender sobre escatologia, entenda: escatologia nos ensina sobre esperança. A vinda de Jesus ensina sobre esperança. O reino de Deus, e eu sendo parte dele, ele fala de esperança. Ouvir as promessas de Jesus, que ele estará comigo sempre. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Me traz consolo, me traz descanso, me traz alívio. É o que Russell Shedd está dizendo. A esperança motiva o cristão a elevar seus alvos e a escolher os seus objetivos à luz do futuro glorioso que Deus promete aos que o amam. Eu estou vivendo nesta terra? Estou. Preciso planejar aqui? Preciso comer, preciso beber, preciso trabalhar, preciso estudar? Sim, preciso. Mas tudo isso não pode ofuscar a esperança da glória do porvir. Eu sou um peregrino nesta terra e a minha viagem, ela não acaba aqui. Meu destino é celestial. E o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, isso vai se estabelecer nas nossas vidas. Nem se vocês quiserem fazer a pausa 8h10, fica a critério de vocês. Querem? Pode ser agora? Então paro, e aí vamos para o lanche. Eu acho que ainda teria até mais uns 5 minutos aí, mas eu posso já agilizar. Já vimos a questão do reino de Deus, vimos a sua segunda vinda, né? Quando Jesus voltar, ele não vai dizer cheguei, Brasil, cheguei. É glorioso.
E o grande julgamento, Mateus 25, 31 ao 46. Eu vou usar um texto que Jesus fala sobre essa questão do julgamento. Ele é muito longo, então como eu preciso ganhar tempo para não passar muito aqui do horário, eu vou só fazer menção dessa porção das Escrituras que Jesus fala sobre o castigo eterno e a vida eterna. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Castigo eterno faz menção ao inferno. Então aquelas pessoas que pensavam que Jesus nunca falou sobre inferno, ele falou, tá? Se você pegar, tem até bastante versículos sobre inferno nas palavras de Jesus. Então ele vai dizer que o inferno é um local de sofrimento, de dor, de pranto, de tristeza, de ausência de Deus. Ele vai usar alguns simbolismos como o fogo, trevas, pranto, para falar sobre isso. Então o inferno é real. O inferno é um local de sofrimento, é um estado também de sofrimento, é um local de dor, de pranto, e é um local onde não há graça, não há bondade, não há expressão nenhuma de Deus. Algumas pessoas dizem assim, não, mas aqui a terra é o inferno já, muito sofrimento, muita dor. De fato, existem sofrimentos, dores, existem muitas coisas ruins, manifestações do mal. No entanto, há a manifestação de Deus, há a manifestação da bondade, há a manifestação da graça, da misericórdia do Senhor para nós, seres humanos. No inferno isso não acontecerá. O inferno será um local de sofrimento, de dor e de separação permanente do homem para com Deus. E o céu? O céu é um local de prazer, de gozo, de felicidade, é a morada eterna do Senhor, é um local em que não haverá lágrimas, não haverá sofrimento, é um local de intenso amor e intensa presença do Senhor. O apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, por mais que a gente tente imaginar o que é o céu, pelas nossas limitações enquanto seres humanos, nós não conseguiremos chegar nem perto. Então aí entra a esperança, entra a fé e entra a convicção de que Jesus tem o melhor para nós também na eternidade. E aqui eu queria fazer um destaque sobre essa questão do julgamento em torno das palavras de Jesus. Então, dentro desse texto, ele vai fazer um paralelo. Tive fome e me deste de comer. Mas tive fome e não me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive sede, mas não me deste de beber. Era forasteiro, me deste hospedagem. Era forasteiro, não me deste hospedagem. E assim sucessivamente. Então o que a gente percebe aqui é que Jesus está dizendo que a vida cristã é algo prático. A vida cristã, o cristianismo em si, não é um compêndio de discursos bonitos, filosóficos, não é verborragia, palavras soltas no tempo e no espaço, não são frases de impacto. O cristianismo é prática, é existência, é amor de Deus, é compaixão. Isso Jesus veio fazer por nós. Jesus não ficou discursando lá dos céus, eu amo vocês e tudo mais. Ele veio. A Bíblia diz que ele se fez carne e habitou no nosso meio. Marcos 10, 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus colocou em prática as suas palavras. E nós precisamos também colocar a nossa fé em prática. Não adianta eu estar discursando, eu amo as pessoas, Jesus ama você e tudo mais, se eu não tenho nenhuma prática de fé cristã. Se Jesus olha para mim e vê apenas um oco, um vazio existencial, então isso não é cristianismo. E muitas pessoas se enganam, achando que o cristianismo
são apenas palavras, são apenas emoções, são apenas discursos bonitos, só são apenas pregações eloquentes. Não, o cristianismo é colocar a mão no bolso, é ajudar as pessoas, é amar, é se entregar, é como Paulo diz, se gastar em prol de uma missão, de um legado, de uma chamada. E Tiago diz aqui no seu livro, capítulo 2, 17 ao 18, um texto muito conhecido. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então não há fé sem obras. Então, se você está dizendo que tem fé em Deus, mas essa fé ela não se materializa, ela não se expressa de alguma forma, você é apenas um religioso. E esse tipo de fé não é a fé autêntica de Cristo. E é interessante que Jesus usa esses parâmetros para falar sobre julgamento. Ele está tratando aqui sobre julgamento. Uns irão para o céu, outros irão para o inferno. E uma forma de ele analisar, de fazer esse julgamento, é observar a expressão de fé da pessoa. Então, se eu sou verdadeiramente salvo em Cristo Jesus, as obras precisam me acompanhar. Então, eu não faço as obras para eu ser salvo. Isso a gente aprende desde cedo aqui na igreja. Eu não faço obras para ser salvo, mas eu faço obras porque eu sou salvo. Então, em sendo salvo na pessoa de Jesus Cristo, eu sou incomodado, eu sou impulsionado a fazer a obra de Deus nas vertentes, nos caminhos, nas orientações que Ele me der. Então, isso é cristianismo. Então, quando se fala em escatologia, como eu falei, estou trabalhando questões práticas aqui, porque tantas vezes eu vejo pessoas especulando sobre coisas do futuro. Ah, saiu na televisão que agora é um novo chip que vai entrar na pessoa, isso é o selo da besta, é a marca da besta. Ah, agora sabe quem é o anticristo? Agora é o Elon Musk, porque fizeram uma conta, um algoritmo e tudo mais, e deu o nome dele. A pessoa passa tanto tempo com essas especulações, com essas questões fantasiosas, e ela esquece de viver a prática da vida cristã. Quantas vezes eu vejo pessoas que passam horas e horas assistindo filme, deixados para trás. Já assistiu todas as séries, sabe de cor e salteado, mas ele tem deixado para trás a esposa dele. Ele tem deixado para trás o filho dele. Ele tem deixado para trás o ministério dele. Mas ele domina as frases, ele domina os resumos, ele domina os ensinamentos escatológicos, ele sabe de tudo, ele sabe dos mínimos detalhes o que está acontecendo na mídia, mas ele não consegue viver questões práticas da fé cristã. E isso é terrível, é muito terrível. Eu conheço diversas pessoas assim. Se você entrar hoje nas redes sociais, às vezes tem pessoas que escrevem textos enormes, eu nem paro para ler aquilo ali. Eu fico pensando, quanto tempo a pessoa parou para escrever essa fantasia? Tempo que ela poderia estar lendo a Bíblia, tempo que ela poderia estar ajudando o próximo, tempo que ela poderia estar investindo na sua família, ela está envolvida com especulações e às vezes começa a briga. Não, é o fulano, é o Beltrano, não. Em cada movimento que acontece na sociedade brasileira ou na sociedade mundial, né, gera um start para que novas discussões sejam estabelecidas e às vezes você vai ver que são discussões fortuitas, sem nenhuma base. Tá bom? Então vamos colocar em prática os ensinamentos de Jesus, vamos exercitar a nossa fé e vamos ser verdadeiros cristãos em todos os aspectos. Eventos e sinais que antecederão a volta de Cristo. Então Jesus falou sobre sinais que aconteceriam antes do seu retorno. E essas palavras estão naquilo que nós chamamos de sermão escatológico de Cristo. Esse sermão, ele está contemplado em outros evangelhos, não apenas de Mateus, mas está contemplado também lá em Marcos,
em Lucas, tá? Que são os evangelhos sinópticos. Então é um sermão exposto por 3 escritores. E nesse sermão Jesus vai também alertar os judeus daquela época e os cristãos também. Diante dessa pergunta, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. E Jesus diz, vede que ninguém vos engane. E com isso Jesus vai já nos deixar todos os alertas sobre questões de risco à nossa fé, sobre orientações de como nós devemos viver e percepções de acontecimentos do mundo. Então, eu acredito que o cristão ele não deve se surpreender com nada que está acontecendo. Ai, pastor, o senhor está vendo como a maldade está crescendo no mundo, pastor? Está escrito. Está escrito. Ah, pastor, a violência tem alcançado níveis e mais níveis nunca antes vistos. Está escrito. Pastor, o senhor está vendo a quantidade de gente utilizando as redes sociais para falar em nome de Cristo, diversos enganos, diversas heresias. O que o senhor acha disso? Está escrito. Pastor, o senhor tem percebido a desestruturação familiar se consolidando nas sociedades humanas? Tenho visto. Está escrito. Pastor, olha, as coisas estão acontecendo, né? Cataclismos acontecendo no mundo, epidemias, pandemias, pestes, fomes. Está escrito. Então Jesus está sempre nos deixando alertas, né? A igreja de Jesus, ela tem a primazia de receber as revelações antecipadamente. É interessante isso. Jesus não é um Deus que brinca de esconde-esconde. Ele é um Deus que se antecipa às nossas necessidades, inclusive necessidades de revelação sobre coisas que aconteceram no passado, acontecem agora e acontecerão. Ele já nos revelou. A sua palavra está aqui para nós. Agora cabe a nós lermos a sua palavra, aprendermos sobre ele. Então, às vezes, as pessoas chegam comigo e dizem assim, pastor, o senhor já leu o livro do fulano de tal? Ele conta sobre a revelação que ele teve quando ele foi no inferno. Não vou ler, não tenho nem tempo para isso, né? Hoje se produz muitas coisas nessa linha aí de literatura e as pessoas estão embarcando nisso e consumindo e comprando, porque parece que elas não ouviram o que Jesus disse. Ninguém vos engane. Só cai no engano aquele que está desatento, que não está vigilante, né? Então há muitas pessoas se levantando hoje como líderes, ensinando coisas que não existem na Bíblia, e há muitas e muitas pessoas seguindo esses ensinamentos. Vamos passar aqui. Assuntos escatológicos de Jesus, sinais. Então os sinais são manifestações reais, permanentes e progressivas que nos alertam sobre a segunda vinda de Jesus. Então é interessante dizer que esses sinais, eles não aconteceram a partir das palavras de Jesus. Eles sempre aconteceram. Se você observar, sempre existiram guerras, rumores de guerras na existência do homem, desastres, terremotos e assim sucessivamente. Mas cada sinal desse é uma oportunidade de você lembrar: eu não sou permanente nesta terra. Jesus está voltando. Eu preciso fazer diferença. Eu preciso viver como um verdadeiro cristão. Eu preciso pregar o evangelho. Eu preciso anunciar a palavra. Eu preciso olhar para os lados e ver as pessoas que estão caminhando para o inferno. Eu preciso compartilhar a minha fé. E assim sucessivamente. Então Jesus dá uma relação de manifestações que deveriam sempre, nos alertar, né? Nos acordar. Se tem alguém dormindo, acorda, olha só, estou voltando, tá? Então, quando a gente pensa assim nos sinais, nós vamos tendo essas manifestações que acontecem, algumas perto de nós, outras um pouquinho mais distantes, como
como alertas que Jesus já deu, que ele vai voltar, que a nossa morada não é permanente nessa terra. Pode passar o slide. Eu fiz um slide rapidinho, só para mostrar, do século passado para esse, 10 principais guerras que aconteceram na história do homem. Aqui não contemplam todas as guerras, né? Guerras menores. É só para você ter um discernimento da quantidade de guerras na verdade, com grandes alcances que aconteceram do século passado para cá. Então, percebe-se que há uma questão de progresso, está sendo mais intensivo essas guerras e esses rumores de guerras acontecendo na história da humanidade. Então tem a Primeira Guerra Mundial, vários países se envolveram. Segunda Guerra Mundial, olha, entre 50 e 70 milhões de mortos. Então, enquanto o mundo viveu dentro dessa realidade de Primeira e de Segunda Guerra, com certeza a mensagem do Evangelho se intensificou nesse momento, porque as pessoas iriam olhando, observando o que estava acontecendo e dizendo: isso não é natural, isso não é por acaso, precisamos nos voltar para Deus. Para que esse ódio? Para que essa violência? Então são maneiras e são formas de Deus falar com a humanidade. E também imagine a grande oportunidade que a igreja teve aqui de evangelizar. As pessoas correram em busca de uma esperança, buscaram uma segurança, e a igreja estava aqui como porta-voz de esperança para aqueles que morreram, que inclusive muitos cristãos também morreram aqui. Aí vai guerra do Vietnã, guerra dos 6 dias que envolveu Israel, guerra Irã-Iraque, guerra do Golfo, guerra da Bósnia, guerra do Afeganistão. Quem é que não lembra dos ataques aos Estados Unidos, as torres gêmeas caindo, despedaçando-se ali, os aviões chocando-se com aquelas torres, muitas pessoas morreram. Como se falou ali de Cristo, como se falou de Deus. Alguns blasfemaram, alguns disseram: onde é que está Deus nessa situação? Alguns disseram: precisamos de Deus, precisamos nos voltar para Ele. Então esses sinais que acontecem são grandes oportunidades do homem parar para pensar. Sem Deus, a situação é essa. É desastre, é dor, é sofrimento, é morte. Aí temos agora mais recente a guerra da Rússia com a Ucrânia, que permanece em vigor, e a guerra de Israel com Hamas, Hezbollah, envolvendo o Irã também. E hoje, pelas redes de televisão, nós vamos tendo as imagens mais precisas de tudo isso. E Jesus falou que um dos sinais da sua vinda seria que as pessoas iriam desmaiar de pavor diante daquilo que aconteceria. Quando chegam as imagens de criancinhas sendo mortas, de mulheres sendo violentadas, de pessoas sendo degoladas por conta dessas guerras, e agora falando de maneira mais específica, essa que aconteceu entre Israel e Hamas, você fica perplexo de como a iniquidade está crescendo. E Jesus diz: o amor de muitos esfriará. No lugar do amor, o que é que nasce? O ódio. O ódio, a ira, o rancor, a mágoa, a insanidade e assim sucessivamente. Então, fiz aqui uma abordagem sobre as guerras e os rumores de guerras. Agora, vamos falar sobre essas questões de epidemias. Um levantamento rápido aqui de 4 epidemias globais que dizimaram muitas nações, muitos locais da Terra. A gripe espanhola, quem estuda aí, faz o ensino fundamental, o ensino médio, vai aprender sobre a gripe espanhola. A peste bubônica também, que atingiu a Europa por 2 vezes, também chamada de peste negra. A pandemia de HIV, AIDS, aqueles que são mais antigos aí, que têm seus 50, 60 anos, como eu vivi isso, eu vi como o Brasil, como o mundo foi afetado por essa questão da AIDS. Aqueles que são mais novos não têm a dimensão de o que isso foi naquela época, o pavor, o medo que assolou muitas pessoas. E agora a pandemia de Covid, o coronavírus,
que nós vivemos, que nós passamos por ela, como isso foi marcante na história da humanidade. E mais uma vez, esse sinal, essa manifestação serve de alerta para o mundo, serve de alerta para as pessoas, serve de alerta para a igreja e serve de oportunidade também para a pregação do Evangelho. Eu conheço várias pessoas que no leito da enfermidade, quando estavam contaminadas pelo coronavírus, entregaram as suas vidas a Cristo, aceitaram Jesus, porque alguém foi lá e pregou o Evangelho para ela. Quantos cristãos se voltaram para Jesus nesse momento da pandemia? Então, existem muitos ensinamentos de Cristo através desses sinais. Pode passar. Perseguição aos cristãos. Jesus vai falar sobre intensa perseguição. Eu estava conversando ali com o Everton. Então, perseguição faz parte da existência cristã na Terra. Sempre haverá perseguição. Sempre haverá perseguição. Quer seja uma perseguição física, quer seja uma perseguição social, ideológica, mas o cristão, o verdadeiro cristão, será sempre perseguido. Eu disse ali, novamente para o Everton, o mundo ele não é antirreligioso, ele é anticristão. E mais uma vez eu digo, a Bíblia já nos alerta sobre isso, sobre o espírito do anticristo, que tantas vezes vem através de uma pessoa, vem através de uma ideologia, vem através de um filme, de uma música, de um governo, enfim, de uma religião, de um ensinamento herético. Então o anticristo, o espírito dele, a ação do diabo de se levantar contra tudo aquilo que é de Cristo, aconteceu no passado, acontece no presente e acontecerá sempre. Então sempre haverá perseguição. Se você for um verdadeiro cristão lá no teu local de trabalho, você vai ver que você vai ser perseguido. A perseguição ela existe. No mundo, no reino espiritual, o diabo está lutando para nos derrubar. Como um leão, né, que ruge ao nosso derredor. Mas nós somos protegidos pelo Senhor. Ele não deixa que o inimigo nos toque. Mas há perseguição sim. E existem perseguições bem intensas acontecendo no mundo. E eu retirei essa informação, poderia trazer várias outras, mas eu retirei essa, porque ela fala muito ao meu coração. Eu já tive a oportunidade de passar pelo Egito, pelo Cairo, e é um local, é uma cidade que a gente percebe uma opressão muito grande, uma cidade feia, uma cidade complicada. E uma família conhecida minha teve a oportunidade de desenvolver um trabalho missionário aí nessa área do Cairo. Existe um espaço em Cairo chamado de a Cidade do Lixo. Então é um espaço em que o lixo do Cairo é levado para lá, é um lixão mesmo. E nesse lixão, a maioria das pessoas que trabalham são cristãos. Porque um cristão no Egito ele é perseguido. O Egito, a religião predominante que também exerce poder dentro do governo é o islamismo. Então qualquer um cristão ali é perseguido. Você pode ser a pessoa mais intelectual, mais preparada. Se você chegar dizendo assim, eu sei que há uma vaga de trabalho aqui para engenheiro, eu sou formado, eu sou engenheiro eletricista, tenho o meu mestrado, tenho o meu doutorado. Se chegar um outro sendo muçulmano e você se declarando cristão, um outro muçulmano, esse muçulmano vai ficar tendo ele apenas uma graduação ou apenas um conhecimento simples de engenharia elétrica. Qual é o trabalho que sobra para o cristão? Trabalho no lixão. É uma forma de espoliar, de humilhar, de espezinhar a pessoa. E há muitos cristãos que, para sobreviverem, vão para lá. E então eu conversei com essa família e ela disse algo muito interessante para mim. Ela disse, Moisés, realmente é triste a situação dos cristãos no Egito. E ao lado, antes de eu falar sobre essa experiência dessa família, ao lado você está vendo uma igreja, que é a chamada Igreja na Rocha. É o espaço que o governo libera para o cristão se reunir. É uma igreja até famosa, mas muitas pessoas não querem se aproximar aí porque dizem que a fé dentina é muito grande, porque ela fica muito próxima desse lixão da sociedade. Então aí os cristãos se reúnem para adorar a Deus. E essa família foi conhecer esse trabalho. E aí pode passar o próximo slide, que eu já vou fazer menção desse próximo slide.
já falando sobre esse outro sinal que Jesus deixou. Então, Jesus falou sobre perseguição, e perseguição sempre existirá, sofrimentos, lutas. E agora Jesus fala também sobre a questão da pregação do Evangelho. Então, essa família me disse: Moisés, nós conversamos com alguns cristãos. E uma das formas que Jesus está atuando, claro, ele atua às vezes através de um missionário para levar a palavra de Deus, mas há muitas pessoas que estão recebendo Jesus através de um sonho. Jesus se revela a essa pessoa em sonhos. Esse muçulmano, ele não sabe quem é essa pessoa que está se aproximando ou se revelando para ele em sonhos. E aí ele fica desnorteado, fica confuso. Vai para a sua família e pergunta: o que é isso que está acontecendo? Quem é essa pessoa que está se revelando para mim? Eu estou sonhando com essa pessoa constantemente. E o islamismo não consegue dar a resposta. E quem é que está dando a resposta para esse clamor, essa dúvida, essa vontade de descobrir quem é essa pessoa? Os cristãos. E ela me falou sobre isso. Poxa, que coisa interessante. Então, existem formas de Deus agir na pregação do Evangelho sobre a terra de várias maneiras. E eu vejo esse agir de Jesus aqui muito parecido com o que ele fez com Saulo de Tarso. Qualquer uma pessoa que fosse pregar o Evangelho para Saulo de Tarso, muito provavelmente ele não iria aceitar. Ele era adestrado, ele era preparado no judaísmo. E a mente dele estava, totalmente blindada para qualquer um outro ensinamento. Mas Jesus vem e se revela para ele, e ele se torna quem se tornou um grande missionário da fé cristã. Então, Jesus está agindo em vários locais da terra. O Evangelho está sendo pregado. Dias depois, eu estava lendo uma revista chamada Portas Abertas, que trabalha com missões mundiais, e eu li uma matéria sobre isso. Várias pessoas estão aceitando Jesus em países muçulmanos através dessa revelação de sonhos, e essas pessoas vão em busca de cristãos, e os cristãos ali têm a oportunidade de falar sobre Jesus, e essas pessoas estão aceitando a Cristo. É claro que depois que elas aceitam Jesus, elas são excluídas do convívio familiar, perdem os seus direitos, e algumas são até perseguidas e mortas. Essas matérias estão aqui. Você pode ir no Google e colocar revista Portas Abertas, pessoas que estão se convertendo ao cristianismo através dessas ações de Jesus e a ação da igreja. São vários depoimentos. Esse livro aqui que eu coloquei, o Fator Melquisedeque, é um livro utilizado em qualquer curso de missões, de missiologia, em qualquer curso de seminário teológico. Então nós estudamos aqui como Deus agiu no passado, age no presente, para que o Evangelho seja ministrado para todas as nações. Jesus não está inerte, Jesus não está parado. O Evangelho está crescendo, está sendo levado, e muitas pessoas estão sendo alcançadas pela palavra do Senhor. Esse é um sinal da vinda de Jesus. Então, quem tiver a oportunidade de ler esse livro aqui, O Fator Melquisedeque, ele vai contar mais de 25 histórias fascinantes. Eu já li esse livro. Esse livro, ele gera em nós um amor por missões, um amor por almas, por pessoas, um senso de urgência. Então, tudo isso que acontece, como eu falei, são oportunidades das pessoas se arrependerem e as pessoas se voltarem para o Senhor. Então, são muitos sinais que nós vamos observando que aconteceram, acontecem e acontecerão sempre. Eu queria concluir essa minha reflexão utilizando as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos. Primeiramente, eu vou usar Atos 1,6, que diz: Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Então, mais uma vez, eles ficam perguntando: qual é o tempo? Qual é o momento? É agora? Como é que vai ser? Há uma especulação na mente deles. E Jesus vem e responde: Não vos compete conhecer tempos
ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aconteceu que, a gente salta para Lucas, que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Lucas 24, do 50 ao 3. Então eles saem daquelas perguntas especulativas, quando será, quando será? E vão para uma vida prática. Vão louvar a Deus, vão se reunir no templo, vão colocar em prática o que Jesus havia dito para eles. Fiquem em Jerusalém, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Mas uma vez recebendo o Espírito Santo, não fiquem apenas em Jerusalém. Vão para a Judéia, vão para Samaria, vão aos confins da terra, vão pregar o Evangelho. Parem de ficar perguntando, parem de ficar questionando questões especulativas. Eu já expliquei o que vai acontecer, agora vocês precisam viver. E os discípulos aqui vão sair dessa questão especulativa e vão para uma vida prática. Mas chega um momento que eles estão acomodados. Atos 2, do 42 ao 47, que comunidade maravilhosa era aquela. Ninguém passava fome, todo mundo era respeitado, um amava o outro, tinha líderes autênticos, verdadeiros, aprendiam a palavra de Deus através dos apóstolos, recebiam a simpatia da comunidade de Jerusalém, mas eles estavam esquecendo da responsabilidade de pregar o Evangelho. E o que vai acontecer? Uma grande perseguição vai se estabelecer. E dentro dessa grande perseguição eles se espalham. Muitos cristãos vão morrer, outros vão sair de Jerusalém, vão para a Judéia, vão para Samaria, vão para a Ásia, vão para a Europa, vão para a África, pregar o Evangelho e anunciar as boas novas de salvação. E não é glorioso isso? Porque essa mensagem chegou até nós, aqui em Manaus, Igreja Batista União. Porque cristãos lá do passado assumiram a responsabilidade de pregar o Evangelho. Entenderam o que é escatologia. Escatologia não é um conjunto de especulações fantasiosas. Escatologia é esperança, é consolo. Escatologia é saber que Jesus está conosco e que um dia ele vai voltar. Escatologia é saber que cada dia meu pode ser o último dia. Escatologia é amar mais a minha esposa, amar mais o meu esposo, amar mais os meus filhos, ser um bom cidadão. Escatologia é colocar em prática o que Jesus quer de mim e de você. Sejam luzeiros, sejam sal, façam a diferença. Então, aqui eu concluo deixando essa frase de Agostinho de Hipona. No essencial, a unidade. No secundário, a liberdade. E em tudo, reine o amor. Quando se fala em escatologia e correntes de pensamentos teológicos neste campo, existem unidades, glórias a Deus, todos são unânimes, Jesus vai voltar. Existem questões secundárias e não há necessidade de eu ficar digladiando com os meus irmãos se o reino vai ser milenar, literário, não literário. E diante disso tudo, que reine o amor. Essa é a proposta que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Eu queria finalizar deixando como sugestão esse livro aqui, do Edson Lopes, Fundamentos da Teologia. O assunto é escatologia. Eu li esse livro para poder compartilhar com vocês esses ensinamentos. Aqui ele vai tratar sobre outros temas de escatologia, então fica a sugestão de leitura para aqueles que quiserem se aprofundar nesse tema. Muito obrigado, pastor Rubem, muito obrigado, Igreja Batista União. Espero ter contribuído.